Olá! Hoje nós vamos falar sobre algumas definições extremamente utilizadas na parte de oscilação e de ondas também, né, quando entrarmos nos estudos de ondulatória. A primeira definição que vamos falar aqui é a de ciclo. Então, ciclo é uma definição que a gente já tem intuitivamente a ideia. Nós vamos agora falar de ciclo ligado com a parte de oscilação. Para isso, vamos de novo usar o nosso sistema massa-mola que a gente está usando para definir vários padrões e elementos da oscilação. Então está aqui o nosso bloco no ponto de equilíbrio e a gente desloca ele para um ponto e a gente solta, ele vai ficar oscilando. O que é o ciclo? O ciclo seria a unidade básica de movimento de uma oscilação. Seria o movimento que é original da oscilação. E depois ele só se repete. Vamos ver isso aqui na prática. Nesse bloco, olha só, quando eu soltar, ele vai se deslocar, ele vai até o seu ponto de máximo, vai retornar. A partir daqui, perceba que o movimento ele se repete, ele vai ficar oscilando, ele vai ficar repetindo essa unidade básica de movimento. Então, esse deslocamento original é chamado de ciclo. Então, aqui o ciclo seria esse movimento até o máximo e retornar. Depois ele só repetiria. Eu quero partir daqui. Partir daqui, qual vai ser o ciclo? Olha só, ele vai se locomover até o ponto de máximo e vai retornar. Completou um ciclo? Ainda não, porque ele tem esse outro lado aqui. Então, ele vai vir para cá e vai voltar. Pronto. Completou um ciclo. Mesma coisa aqui. Eu quero ver a partir daqui. Então, ele vai para o seu ponto máximo e vai voltar. Completou um ciclo. Depois é o quê? É só repetição. Então, essa é a primeira definição. Vamos, por exemplo, pegar aqui, já nesse caso aqui da onda. Olha só. Qual vai ser o ciclo? Vou até fazer aqui. Opa. Vim. Completou um ciclo? Não, porque ainda tem esse deslocamento abaixo do eixo X. Então, aqui, vem aqui. Completou um ciclo? Completou. Por quê? Porque, olha só, a partir daqui, esse padrão, perceba que é exatamente igual a esse aqui. Então, quem vai ser o ciclo? É esse formato aqui em vermelho. Poderia ter usado como ciclo a partir daqui. Então, se eu pegar desse ponto, qual vai ser o ciclo? O ciclo vai ser esse aqui. Vai ser aqui até chegar ao seu ponto máximo. Perceba que essa continuação ele vai estar o quê? Repetindo o movimento. Tudo bem? Vamos pegar aqui o ponteiro do relógio. Né? Vamos pegar o ponteiro dos segundos, esse vermelho. O ciclo vai ser o quê? Vamos pegar do 12. Ele vai dar o seu giro completo. E aí completou um ciclo. Depois vai ser o quê? Repetição. Então isso é o que vamos definir como ciclo. Agora, a próxima definição, muito importante também, é o período. Então, período é definido como o tempo para completar um ciclo. Qual é o tempo em que esse objeto aqui no sistema massa-mola, ele demora para completar um ciclo? Supondo que seja 2 segundos. Qual vai ser o período? O período vai ser 2 segundos. Então, período a gente vai chamar como esse T maiúsculo. Então, vamos supor que no sistema massa-mola seja 2 segundos que ele demora para completar o ciclo. Então, o período seria o quê? Seria 2 segundos para cada ciclo. Isso aqui seria o período. O período ele vai ser sempre um tempo para cada ciclo. Só que não é comum a gente colocar essa palavra aqui, ciclo. Mas temos que ter sempre ideia que o período é um tempo para cada ciclo. Então pode ser 2 segundos por ciclo. Poderia ser 10 minutos por ciclo. Só que não é comum a gente colocar essa palavra. Então vou apagar aqui essa palavra ciclo. Mas a gente tem que ter sempre em mente que ao falarmos de período, nós estamos falando um tempo por unidade de ciclo, né? Ou seja, por ciclo. Tudo bem? Então, período é sempre um tempo. Pode ser segundos, minutos, nanosegundos, horas, anos
Última definição importante aqui nessa nossa aula, que nós também vamos usar muito, é a definição de frequência. Na próxima aula nós vamos falar a relação entre período e frequência. Por enquanto eu vou só definir o que é frequência. Frequência, ele é definido como o número de ciclos por unidade de tempo. Vou repetir. O que é a frequência? É o número de repetições por unidade de tempo. Vou dar um exemplo. Supondo que me perguntem, qual é a frequência que você vai no cinema? Eu posso falar assim, 5 vezes. Então, foi uma boa resposta? Qual é a frequência que você vai no cinema? 5 vezes. Não, essa resposta está incompleta. Por quê? Poderia ser 5 vezes por semana. Ah, então ele vai muito no cinema. Pode ser 5 vezes por mês. Pode ser 5 vezes por ano. Então ele vai pouco. Pode ser 5 vezes por década. Então, perceba que a palavra frequência é o número de vezes, o número de ciclos por unidade de tempo. Ah, 5 vezes por mês. Tudo bem? Então, o que é a frequência? É o número de repetições de ciclos por unidade de tempo. Por exemplo, nesse caso aqui do bloco, ele poderia estar oscilando 3 vezes por segundo. Ou seja, ele estaria oscilando bastante. 3 vezes por segundo ele estaria oscilando. Então, como é que seria a oscilação desse nosso sistema massa-mola, né? Nesse exemplo hipotético que eu coloquei, seriam 3 ciclos por segundo. Essa grandeza de frequência, nessa definição, ela é tão usada, mas é tão usada, que ela tem uma unidade própria do sistema internacional, que é ciclo por segundo, nós vamos chamar de Hertz. Então seria 3 Hertz, 3 ciclos por segundo. Então, Hertz, ele quer dizer o quê? Ciclos por segundo. Sempre que tiver a unidade Hertz, ela é uma unidade de frequência e ele quer dizer o quê? Ciclos para cada 1 segundo. É isso que ele quer dizer. Então poderia ser 30 Hz, 30 ciclos por segundo. 50 mil Hz, ou seja, 50 kHz. 50 mil Hz é 50 mil oscilações por segundo. Essa unidade ela foi dada em homenagem a essa pessoa aqui, que é o Heinrich Hertz. Foi um cientista alemão. Bom, o último ponto aqui que eu vou mostrar, vamos pegar aqui esse radinho antigo. Qual é a faixa do AM? Ele vai de 530 a 1340, a 1710. Então vai de 530, o quê? KHz. A frequência inicial do AM vai ser 530 kHz. O quilo, ele significa o quê? 10 elevado à terceira Hertz. Ou seria 530 mil Hertz. Ou seja, essa onda eletromagnética, ela oscila 530 mil vezes em 1 segundo. Lembrando que Hertz é ciclos por segundo. E vai até quando? Até 1710 kHz. Em outras palavras, né, ele vai de 1710 kHz. Ou seja, essa frequência, seguindo a mesma ideia, ele vai oscilar em 1.710.000 ciclos a cada segundo. Vocês acharam isso muito? Então vamos ver de FM. Olha aqui FM. FM está aqui. Ele vai de 70 até 108 MHz. FM, ele vai de, vamos ver só o primeiro, 70 MHz. Ou seja, o mega é 10 a sexta, ele significa 1 milhão. Em outras palavras, ou seja, 70 milhões de hertz. Ou seja, 70 milhões de ciclos em 1 segundo. E a gente vai ver que as ondas eletromagnéticas,
eles vão ter frequências muito maiores. Quando a gente começar a ir para micro-ondas, depois a luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gamas, são frequências muito maiores, ou seja, muito mais ciclos por segundo. Então, por hoje é só. A próxima aula eu vou falar sobre a relação entre frequência e período. Até a próxima.